começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Se você sempre quis saber qual o preço da consulta, que faculdade, o que esse médico estudou, se já aconteceu algum erro, esse lugar é para você. Hoje eu abro o consultório com o doutor Fausto Bermel. E hoje você vai ter a oportunidade de saber coisas que só dentro de uma consulta, dentro de um consultório, você teria essa oportunidade. Sem fórmulas, sem máscaras, realmente tudo de verdade, porque você merece conhecer o profissional de saúde que vai te atender. E nós merecemos também ouvi-los com muito carinho e muito amor. Meu amigo, meu cirurgião, gente, eu já fiz cirurgia com ele, vou contar também para vocês. Um prazer, uma honra para mim te receber aqui no Consultório Aberto. Quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, quantos anos, se quiser. Se apresenta, por favor, meu amigo. Primeiro, parabéns, né? Consultório aberto. Acho que isso desmistificar um pouco aquilo do dia a dia de um consultório e que as pessoas conheçam, né? O que significa uma consulta, que você vai conhecer a seu cirurgião, o paciente vai conhecer o médico, o profissional que vai cuidar da saúde, e também e o médico também vai ter a oportunidade de conhecer o paciente que vai operar, né? Ou vai tratar em si. Então parabéns, consultório aberto. Eu acho que vai ser muito interessante para a sua audiência. E hoje ele está aberto para você. Fala da Uma sua honra. especialidade, da sua experiência. Pois é, eu falo assim com entusiasmo o fato de ser médico, primeiro, e enquanto me formava como médico no Equador, fui vendo meus professores que me falavam: você poderia fazer cirurgia, você pode ser um cirurgião e tal. E até que realmente fui, através dos outros, me autoconhecendo, na verdade, e comecei a minha vida como cirurgião. Quando comecei como cirurgião geral, fazendo minha residência, já meus professores me chamavam, dizendo: olha, você poderia fazer cirurgia plástica e cirurgia plástica. E aquela, lá pelos anos da década, final da década dos 80, a cirurgia plástica, bem antes, não? Claro, eu comecei por aí, a cirurgia plástica do mundo estava refletido através do que a cirurgia plástica brasileira significava, não? Então era muito conhecida e um dos mais expoentes naquela época, e até pouco, né? O professor Ivo Pitangui. Então eu não tinha noção da grandeza desse homem e da cirurgia plástica em si, mas me despertou a curiosidade, e de aí que me apareceu a oportunidade de vir para cá, através de colegas que já fizeram algumas outras especialidades, não precisamente cirurgia plástica, mas estou aqui, vim para fazer minha especialidade, primeiro cirurgia geral, depois cirurgia plástica, e estou até aqui encantado com este país, e que me chama muito a atenção pela exigência, o culto ao corpo, a estética, a beleza da população brasileira, que nos exige ao máximo de resultados, e eu penso que a cirurgia plástica brasileira responde a esses anseios dos pacientes, e por isso que é tão falada e bem falada, né, no mundo todo, a cirurgia plástica brasileira.
Então já viram que estamos aqui com um cirurgião plástico, gente. Olha que maravilha. Doutor Fausto, tem alguma especialidade específica onde você se destaca mais? Eu, né, conheço não só o senhor como médico, mas a sua empresa. Fala um pouquinho da Interplástica. Como é que está funcionando hoje? Se tem outras especialidades para a gente poder te ouvir com relação ao doutor Fausto. Pois é, no momento que optei por ficar aqui, que tem uma longa história de por que eu fiquei por aqui, eh, eu comecei os meus trabalhos nos hospitais do Distrito Federal, nos hospitais privados. Claro, minha residência eu fiz nos serviços públicos, tanto a cirurgia geral no hospital de base e a cirurgia plástica no Agarran, que é um dos grandes serviços, muita gente não sabe, mas é um serviço muito grande comparado com outros serviços do Brasil, inclusive. E então eu comecei a minha carreira nos hospitais, né? Não tinha consultório, então comecei dividindo consultórios com outros colegas que gentilmente me cediam horários, e no Hospital Santa Lúcia, onde comecei atendendo no pronto-socorro e por aí vai, e também no Anchieta, em Taguatinga. Mas minha vida se transformou em uma corrida, corria para lá, corria para cá, e os pacientes não conseguia prepará-los para a cirurgia de uma forma muito, dando uma sequência do processo que significa toda essa experiência de uma cirurgia plástica. Até que então vi que poderia montar minha própria clínica e, bem, em 2001, montei minha primeira clínica de cirurgia plástica e chamava-se, o nome era, levava meu nome, Fausto Bermeu, e depois passei para um serviço de interplástica. O que significa interplástica? Não é precisamente um serviço multidisciplinar, mas é um serviço que leva a uma experiência do paciente do pré, no trans e no pós-operatório com uma equipe que está bem montada, todos especializados com isso para otimizar não só essa experiência do cirurgião, do paciente, mas também resultados. Então temos fisioterapeutas, temos dermatologista, temos enfermeiras especializadas para isso. A fisioterapeuta cuida antes, durante e depois, e a equipe de cirurgiões plásticos também, que forma parte de nossa equipe. E aí foi interessante isso, em que deixei de correr, deixei de chegar atrasado, e todo esse processo vai para a minha clínica. Pacientes que, por algum motivo, têm opções de operar em hospital, eu opero nos hospitais de apoio, opero no Sírio-Libanês, que faço parte do corpo clínico, e também no DF-Star. E em hospitais credenciados, obviamente, que com segurança, tanto na minha clínica, mas a grande maioria dos pacientes preferem a clínica por essa experiência acolhedora de que o foco é o paciente, né? Então, eles a privacidade e se familiariza muito com nossa equipe. Maravilha. Gente, eu sou mãe, né? Meu filho hoje já tem 20 anos, e a primeira pessoa que me falou do Dr. Fausto foi a Cristiane, uma paciente dele que tinha um corpo assim, escultural, lindíssimo, e naquela época a gente não tinha internet como hoje, né, para conhecer, para ver, Pois você é. avaliava um médico por uma indicação ou por já ter visto o trabalho dele em alguém, Sim, né? sim. E eu estava com o peito bem pequenininho, muito magrinha, porque o que aconteceu? Eu cheguei a uma obesidade, um grau altíssimo, né? E emagreci muito, consegui emagrecer depois que o Guilherme nasceu. Eu pesei no final da minha gestação, gente, 113 quilos, para vocês terem noção. E aí, como eu emagreci demais, acabei ficando sem peito, cheguei chorando lá para o doutor Fausto, porque não tinha mais o colo. E essa vontade que a mulher tem, né, de estar ali com o colo de novo, estava magra, mas ainda tinha muita pele, mesmo magra, né? Muita gente falou, não precisa. Eu fui conversar com o doutor Fausto, ele compreendeu, entendeu, né? E aí a gente aproveitou, nessa época eu fiz uma abdominoplastia menor, né? O senhor trouxe ali o que seria possível para mim,
e eu coloquei a minha prótese na época. Então, quando eu procurei, era ali sua referência. Uhum. Hoje, isso mudou? O que que você está operando mais? Pelo que mais você é procurado? Ou fala sobre tudo que você opera hoje, a Uhum. sua especialidade. Pois é, embora seja um tempo razoável do que nos deu a honra de tratá-la, eu penso que a gente primeiro, como médico, tem que ouvir o paciente, entender sua queixa, né? Entender a dor que o paciente sente e ouvi-la até ouvi-lo também, que os homens também estão operando e muito. E aí essa experiência é interessante e aí a gente vai descobrindo uma série de coisas até dizer, organizar esse processo da experiência de que será uma cirurgia, ao ponto de dizer está pronta para ser operado, está pronto para ser operado, ou não é a hora, postergar, preparar melhor. Então, minha consulta demora 1 hora no mínimo, especialmente as primeiras consultas, na que eu posso realmente conhecer o paciente que vou operar, programar não só a técnica, mas saber o que é a expectativa do paciente e tudo, com a finalidade de cada vez ir filtrando para chegar tecnicamente ao melhor resultado. Minha procura sempre é a perfeição, embora algumas vezes, por algumas limitações anatômicas, inclusive, não conseguimos chegar. Porém, essa é a finalidade. E eu acho que é importante acolher o paciente, e eu lembro de você, foi com sua mãe, me lembro, Sim. né? Então, o medo que o paciente tem, desmistificar um pouco, entender o que está acontecendo, e aí que vai uma preocupação importante de o paciente que vai para a cirurgia plástica, tem dois principais medos que ele tem. É o resultado, medo a um resultado adverso, e a outra é a anestesia. Sim. Então, são coisas que a gente tem que ir explicando e muito bem, até que o paciente se sente ou seguro com o cirurgião que vai operar, ou também fica em liberdade de escolher outro profissional com quem se sinta melhor, que eu acho que essa é a melhor decisão do paciente, sentir quem que vai operar e conhecer seu cirurgião. Justamente, e foi muito especial, né, toda a paciência. A minha mãe, ela é bem Sim, rígida, sim. né, e quando ela confia em alguém, depois foi a família inteira, porque minha tia veio do Acre, se Sim, sim, operou, sim, lembro minhas delas, lembro. sobrinhas vieram do exterior para também se operar com o doutor Fausto. Mas me conta uma coisa, doutor, além desse trato que é típico da sua educação, do seu manejo mesmo com esse universo feminino. Hoje, como você disse, muitos homens já também estão fazendo cirurgias plásticas. Mas hoje, as mulheres têm te procurado, mudou um pouco, ou ainda hoje você é referência, é numa lipoescultura, é na cirurgia de silicone? O que você está operando mais? Bom, dentro de uma casuística que todos os anos a gente faz na nossa clínica, né, que tudo tem um serviço que cuida de estadísticas, de todo um movimento que existe dentro da clínica, mas a procura muito grande tem sido por o contorno corporal, né? Penso que, como cirurgião, embora minha formação tenha sido uma forma global, como se chama o cirurgião plástico Gera. raiz, né? Então, tive uma formação bem ampla, de 3 anos de especialização, e os cursos e todo uma peregrinação para ver tudo do que há de melhor. Então, a gente não para. Eu continuo estudando, continuo me atualizando, saio para fora do país, no Brasil em geral, opero no Equador também, que opero, encontro que realmente a cirurgia plástica tem uma excelência muito grande pela exigência própria dos pacientes. Penso, então, adoro operar tudo que leva aquele anseio do paciente, né? Chegar à beleza, à harmonia. Então, gosto muito todo o que dá
resultado estético, embora também trate pacientes com cirurgia reconstrutiva também. Por exemplo, esta semana, quem diria, um paciente se preocupava muito, tanto a dor era tanto física quanto mental, de um trauma que teve no pé. Um homem, em teoria, diria o pé, né? Quem iria focar no pé? Mas além da dor, uma parte inestética, e então tratamos esse pé. Para ele é muito importante, e felizmente a cirurgia deu tudo certo, claro, com uma programação devidamente bem encaminhada. Então, eu penso que o brasileiro nos levou a essa excelência da cirurgia plástica pela exigência deles, e a gente tem que estar preparado para ver até onde a gente pode alcançar a expectativa do paciente. Quando não vou conseguir a expectativa do paciente, eu prefiro que talvez procure outro profissional ou que se prepare melhor, ou tanto fazer entender de que isso não será possível, ou talvez esse tratamento que ela está querendo não será bom para ela. Então tem todo um profissionalismo, ética no momento de tratar, até a beleza tem que ser tratada com ética, né? Então, com muita ética, e isso é importante como o paciente escolhe o cirurgião. Então, temos aí contorno corporal, mama, com tudo isso que está na moda, e algumas coisas, nem sempre o que está na moda é o melhor, porém, eu acho que é importante estar sempre atual e indo até os últimos avanços para oferecer o melhor para o paciente. Quando o senhor fala em contorno corporal, há uma junção de procedimentos que são feitos naquela mesma cirurgia. Por exemplo, a pessoa pode estar fazendo ali uma abdominoplastia junto com uma lipoaspiração e também a colocação ou troca de uma prótese. Esse contorno, me explica um pouquinho melhor. Embora possa ser feito todos os procedimentos, mas a gente tem que se cuidar pela segurança do paciente. Cirurgias muito demoradas que levem as cirurgias muito demoradas levam, nem sempre, porém pode já ter algum tipo de complicação. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual tenho orgulho de pertencer, como especialidade, a cirurgia plástica tem que ser cuidar da segurança do paciente. Então, cirurgias mais elaboradas, em torno de 6 horas, eu acho que dá uma margem de segurança para que o paciente sinta, digamos, para que o paciente esteja melhor cuidado, além de outros parâmetros de segurança que o próprio paciente deve ser visto pelo cirurgião. Então, é possível, se está dentro de umas 6 horas, dá para fazer, por exemplo, um implante mamário, cuidar de uma lipoescultura, que é uma combinação bastante interessante, ou fazer abdômen junto com uma lipoescultura, e obedecendo, claro, aos parâmetros de segurança, é possível, sim, fazer cirurgias com uma boa equipe, né? É possível fazer até 3 cirurgias ao mesmo tempo, e que isso otimiza o paciente, né? O dia a dia do paciente, o tempo de licença médica, toda uma programação que deve existir, e cirurgias que, por exemplo, se você vai fazer uma lipoescultura ou vai fazer uma lipo de abdômen, talvez seja uma combinação perfeita fazer o contorno corporal todo, onde a gordura que vai ser jogada fora pode ser reposicionada em outras, não só para aumentar, mas também para dar, por exemplo, no glúteo, dar forma, dar consistência, que é importante, e tudo isso vai mudando. E agora eu estou vendo que toda a visão da estética que era bom há 20 anos atrás, agora já não está. Antes eu lembro que o paciente, a brasileira precisava ter um seio pequeno, enquanto as americanas precisavam mamas grandes. Passou depois também a precisar a fazer mama grande, porque eles começaram a aumentar o bumbum para dar harmonia. E agora está
os fitness, né? A definição, a alta definição, a lipo HD, a lipo LED, que enquanto a gente vai selecionando o paciente e é possível se definir que antes a lipoaspiração sim servia para tirar gorduras localizadas, melhorar a parte do contorno em si, mas agora é possível inclusive dar uma forma maior, por isso chamado de uma lipoescultura básica, né? Outra mediana e de alta definição. Então a gente vai escolhendo aos pacientes para ver qual que será a melhor opção. Ah, que legal. Então, esse contorno corporal, eu posso estar, inclusive, se eu estou retirando a gordura de algum lugar, então você vai contornar o meu bumbum, o meu quadril Assim e vai deixar tudo isso mais escultural, Sim, contornadinho. exatamente, exatamente. Então, nem todos têm esse privilégio de ter um biotipo longilíneo, mas na academia todo mundo se compara, vê o que fez, tem coisas que na academia não conseguiram, ou para otimizar os resultados da academia, a gente vai, e a esse nível está se chegando a contornar a parte esquelética, a parte muscular do paciente, tanto homens quanto mulheres. Uau! E o importante agora é que, sem fazer com tecnologias, utilizando bons aparelhos, usando tecnologia e, sobretudo, escolhendo bem o paciente que vamos operar. É muito importante isso. E, por exemplo, se um paciente nunca foi para a academia, não tem uma vida salutar, está acima do peso, está tudo flácido, é difícil a gente oferecer uma lipo de alta definição. Ela primeiro terá que passar por um processo de ganho de massa magra, perda de massa de gordura, e que a gente possa se aí otimizar, não só esculpindo, mas também às vezes retirando pele, né, quando isso é necessário. Mas tudo isso tem ido melhorando. Ontem mesmo estávamos em uma sessão científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vendo como fomos avançando, coisas que eram absurdas de fazer faz uns 6, 7 anos, e agora está se conseguindo resultados fantásticos através de tecnologias e o aprimoramento, a evolução da lipoaspiração, por exemplo, que está devolvendo a parte do contorno corporal de uma forma bastante que o paciente vai gostando e voltando à autoconfiança e com uma vida salutar. Que, claro, não significa que só o cirurgião vai ser responsável por tudo isso. O paciente também será responsável por cuidar disso, pós-operatório, e antes, durante e depois, né? Tudo é importante. Doutor Fausto, falando em tecnologia, houve algum avanço também na questão da cicatrização? Porque era um medo, e se essa pessoa tem queloide? Por que eu estou falando isso, gente? O doutor Fausto é um amigo mesmo, um amor de pessoa. Eu tive um probleminha com um gato, né? A gata aqui em casa não é um gato, é um gato mesmo. E Sim, machucou o olho, eu liguei e falei, doutor, porque foi bem pertinho, né? Tinha rasgado. Não levei ponto. Ele colocou, acho que uma cola. Eu fiquei tudo perfeitinho, foi, né, ótimo. E, além disso, quando eu operei com o Dr. Fausto, eu tinha passado por um procedimento que eu tive um problema no pulmão, não sei se o senhor lembra, o senhor corrigiu uma cicatriz que eu tinha aqui na lateral, sim, que era sim, bem sim, grande, sim. né, feia, foi uma situação não, né, por estética, uma questão de saúde, e ele conseguiu deixar fininha, até isso ele corrigiu, por isso que eu queria saber um pouco sobre essa questão das cicatrizes, né, mama, peito, tem tanta gente que está aí, que quer se cuidar, quer fazer uma cirurgia, mas morre de medo das cicatrizes. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, obviamente, como cirurgião, a gente trabalha com cicatrizes, embora eu, se pudesse fazer tudo sem cicatriz, seria ideal para o paciente também, obviamente. Porém, quando preciso a retirada de pele, significa cicatrizes. Porém, eu pondero muito isso daí, porque a cirurgia pode não ser para sempre, mas a cicatriz que se coloca será para sempre. Então, a gente tem que cuidar dela, minimizar enquanto isso é possível, e agora com as tecnologias que facilitam a retração de pele,
às vezes evita formar uma cicatriz, por exemplo, no abdômen, que enquanto se faz lipoaspiração, a gente consegue com tecnologias retrair um pouco mais a pele e às vezes se evita a cicatriz, ou às vezes pode ser uma cicatriz menor do que antigamente a gente fazia ou precisava ser feito. Então, dentro de todo esse arsenal, é importante que o paciente entenda isso. Às vezes, claro, pode encarecer o procedimento, porém, quando necessário a gente comunica ao paciente que essa tecnologia será necessária e aí o paciente escolhe ou a ver o que é melhor para ela, porque ele tem que se preparar também para isso, né? É importante. Enquanto em relação à cicatriz, obviamente que tem coisas incontroláveis, né? O queloide às vezes aparece em alguns pacientes com tendência ao tipo de pele que você tem, porém, algumas precauções a gente pode ser tomadas para minimizar ou para evitar algumas vezes, ou enquanto acontece também tem uma série de tratamentos que a gente pode diminuir e tecnicamente a gente faz o melhor possível. Costumo fazer as minhas fotos durante, como ficou a cicatriz, e às vezes você diz, olha, ficou assim porque foi bem feita ou porque estava bem feita. Porém, como eu deixei e 3, 4, 5 ou 6 meses, eventualmente o queloide aparece, mas não foi por, às vezes, não cuidados do cirurgião, é uma tendência que o paciente tem que entender de que algumas coisas que não conseguimos controlar. Embora tenha tratamento, queloide aparece, que é uma coisa muito desagradável também para o cirurgião. Sim, imagino. E olha, gente, quando eu falei da cicatrização, primeiro, quando vocês forem conhecer o consultório, ele tem uma escultura dentro do consultório. E ele tem esse zelo, esse amor pelo cuidado, por estar ali, né, compreendendo exatamente o que a gente quer, porque quem não vai, né, para uma cirurgia com tantos sonhos, querendo melhorar? Sim. Eu quero que você fale um pouco do resultado, além do resultado físico. Você tem alguma história que te chamou muita atenção no consultório, de ver aquela pessoa retornando e te contar que, sei lá, casou, que a partir daquele tempo começou a ter coragem de, sei lá, se despir? Tem alguma história assim que você se lembre, algo que você queira falar do além do físico, o que significa uma cirurgia plástica? Olha, eu tenho inúmeras histórias de pacientes que se surpreendem, né, com um resultado que a gente tem uma previsibilidade de como vai ficar, mas a gente tem que, como profissional, como cirurgião, dar previsões de resultados, mas o paciente, dentro da cabeça deles, às vezes nem exigem tanto, porque realmente a deformidade é tão grande que alguma coisa que já melhora e já fica bom para elas. Mas é impressionante, às vezes, que se passam a se ver e às vezes se desconhecem, assim, em termos de contorno corporal, especialmente. Tem adolescentes que sofrem muito e às vezes ficam esperando até ter 18 anos ou quando o pai, a mãe apoiem financeiramente para essa cirurgia. Mas é importante conhecer o adolescente, que, por exemplo, um adolescente sem mama, ou uma mama muito pequena, é um trauma, ou o corpo disforme em meio de tantas outras colegas ou amigas que têm um corpo melhor, e os resultados são fantásticos. Então, tem histórias aí de casamentos, de filhos, gente que estava tentando muito tempo, por exemplo, ter filhos, e desistem de ter filhos, fazem a cirurgia plástica, 2 meses depois estão grávidas. Ou seja, como às vezes o mental repercute muito. É uma situação de ter filhos, por exemplo, não? São histórias e histórias. E aqui vai algumas coisas que os pacientes também me agradecem, porque quando não opero, explico por que não é melhor a cirurgia para ela, por que não é o melhor momento. Às vezes saem tristes, mas são aqueles pacientes que de repente mudaram de vida com algumas recomendações que precisamente não eram a cirurgia. E são os pacientes que me recomendam, olha,
vai lá. Ele não me operou, mas vai lá. Então, eu acho que isso a reputação que a gente vai cuidando e como profissional, nem sempre a cirurgia será a melhor opção como tratamento. Então, há uma série de coisas que a gente tem que ver. Eu vejo assim, pacientes que não estão preparados para fazer cirurgia, postergo ou procuro que não faça, ou que faça com outro colega, porque eu vejo que o procedimento em si será não bom para o paciente. Inclusive, tenho pacientes que têm aquele síndrome de dismorfia corporal, em que ela está vendo uma coisa, o cirurgião está vendo outra, e depois da cirurgia, também ela continua vendo outra, e o resultado não é aquele. Então, eu tenho que chamar o pai, a mãe, e dizer, olha, quem que está falando a verdade? Ele está perfeitamente, mas ela continua descontente. Felizmente, são poucos os casos, porque eu tive um caso desses, porém, cada vez eu vou filtrando um pouco mais o paciente que vou operar. Sim, é importantíssimo. Você falou em saúde mental, e isso hoje é estritamente importante para você que está pensando em fazer uma cirurgia, isso é de extrema importância, mas eu quero saber do meu médico. Como é que você cuida da sua saúde mental, da sua saúde física, para estar trabalhando com algo que é tão sério para o outro também? Me conta. Olha, uma pergunta muito interessante, porque atrás de um jaleco e da parte da medicina existe um ser humano, né? Com tudo o que isso significa. Então, sempre na minha vida foi o profissionalismo, o fato de ser médico, uma coisa que vem desde meus ancestrais, embora na minha família não tinha médicos, mas eu via com muita admiração o médico. Mas, assim, eu formei minha família há pouco tempo. Então, minha prioridade foi a cirurgia, o respeito pelo paciente, o respeito à minha profissão, a honra de ser médico e ser útil para muita gente, cuido da saúde. Às vezes, as consultas nem são de cirurgia plástica, mas consulta mais como médico. Tem umas cartas maravilhosas daqueles pacientes que dizem, olha, que alguém recomendou, vai e fala com ele, né? Estou falando de mim, infelizmente, estou falando assim, porém, eu acho que é importante, e a especialidade vem depois. Então, eu me preparo muito bem, porque eu acho que a performance do cirurgião é importante para um resultado. Então, me preparo fisicamente, uma boa alimentação, realizo exercícios físicos, adoro jogar tênis, cada vez que eu me sinto quase que a necessidade de me exercitar, leio muito, gosto muito de arte, né? Então vivo vibrando com arte. Algumas vezes cometo irresponsabilidades de comprar uma obra que de repente não estava preparado financeiramente para comprar, mas enfim, esse tipo de coisas. E o resto eu acho que o meu porto seguro, minha família, que isso me dá sim, exatamente essa consciência de que você tem um porto seguro, de que você tem um apoio. Eu tenho que estar com minha equipe em harmonia, tenho que me preparo exatamente se vou ter uma cirurgia ao dia seguinte, toda uma preparação, e eu acho que isso ajuda muito em toda a performance do cirurgião. Cirurgias muito longas evito, mas desde que esteja dentro de um parâmetro de segurança eu faço, mas adoro viajar, né? Faço minhas cirurgias lá no Equador também, estou muito ligado ao Equador, de onde eu sou. Adoro sua lancha. E também, sim, adoro sair a passear no lago, que é nosso mar, nossas praias de Brasília, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo a Brasília, por exemplo, sem o lago. Né? O que seria Brasília sem o lago? Gente, ele vai ter que voltar mais vezes, porque ele tem assim, histórias e uma experiência. Foi presidente, inclusive, 2 vezes da sociedade. Não, por 2 anos, que foi em 2022, 2023. Isso foi uma honra de ser eleito pelos meus pares, pelos meus colegas. E eu acho que eu fiz um bom trabalho e isso... É Sociedade Brasileira de Medicina. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
que é uma das maiores do mundo, né? Eu representei o Distrito Federal, que são eleições cada 2 anos, e eu acho que foi uma experiência fantástica representar eu como estrangeiro, e eu Sim. acho que isso foi ganhar a confiança e o respeito dos colegas, que é tanto o quanto mais significativo do respeito dos pacientes. Eu acho que estou feliz por ter me doado esses 2 anos, que não é uma coisa fácil em termos de tempo, de estrutura, de como fazer uma gestão em uma instituição tão respeitada e tão vulnerável também, né? A Sim. cirurgia plástica, quando não dá certo, você sabe que a repercussão é nefasta e, claro, o sofrimento para o paciente, que às vezes até com perdas de vidas, mas cada dia a gente vai tendo mais por segurança, né? Eh, Tudo é vulnerável, especialmente o paciente que vai para a cirurgia, porém, os riscos são cada vez menores e, claro, existe todo um processo para que isso aconteça com a melhor felicidade, não só de resultados, mas também de segurança de saúde. E esse assunto, inclusive, porque eu me lembrei, eu vi o livro, né, onde você tem ali a sua foto, achei muito legal, por isso que eu me lembrei dessa sua gestão, onde nós conversamos um pouco. E há algum lugar, algum órgão onde essa paciente, esse paciente, essa pessoa que está querendo fazer uma cirurgia plástica, onde ele possa se respaldar sobre aquele cirurgião, a responsabilidade, onde ele possa consultar, talvez essa sociedade de cirurgia plástica seja um órgão que também viabilize essas possibilidades, essas consultas, como é que funciona? Sim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma das poucas do mundo que, inclusive, credencia como especialista ele tem centros credenciados em que saem especialistas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica talvez seja a única no mundo que dá título de especialista. E então existe todo um rigor para essa formação, e tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em que você vai ver a categoria do cirurgião, se é especialista, aonde se formou e todo um histórico. Então, com essa invasão da especialidade, algumas vezes, e casos muito assustadores até, a grande maioria, São Paulo fez um estudo em que a grande maioria de complicações, os resultados desfavoráveis, foram feitos por não especialistas. Isso é importante ver quando você vai consultar com o cirurgião, vê a origem, vê quem ele é, para que você, no mínimo, vai estar um pouco mais protegido de eventuais surpresas, né? Outra coisa importante que eu acredito que te beneficia muito, talvez você não saiba, né, mas quantas cirurgias você já realizou e quantos anos já de profissão, de experiência você tem? Pois é, e você vai declarar a minha idade, né? Então, eu tenho, eu tenho 30 anos de especialista como cirurgião plástico. E aí o interessante, quando você falou de um livro que chama-se O Legado da Cirurgia Plástica do Distrito Federal. Isso foi importante porque quando eu vim do Equador para o Brasil, eu vim diretamente para Brasília. Mas todo mundo me perguntava, você está no Brasil, está em São Paulo ou está no Rio? Porque naquela época tudo se falava cirurgia plástica de São Paulo, Rio. E eu estava aqui e quando falava em Brasília, então não se conhecia muito, até por ser uma cidade nova, né, Brasília. Então, a história começou justamente com a história de Brasília, a cirurgia plástica, e eu fiz questão de escrever parte da história através do livro que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Escrevi todo esse histórico, fazendo uma homenagem aos pioneiros da cirurgia plástica e saber que em Brasília, onde eu me formei, também era um celeiro de cirurgiões plásticos. Agora temos 3 serviços credenciados, né, que é o HRAM, o Serviço de Hospital Dyer e do HFA. Então, se formam cirurgiões plásticos aqui, e a importância de que em Brasília existe-se uma qualificação, uma excelência em cirurgia plástica com cirurgiões bem formados. Então, não é difícil encontrar um cirurgião plástico bem formado.
tem muitos em Brasília e no Brasil. Então, o legado foi eu homenageei mais do que aos pioneiros, a todos os que ofereceram, ensinaram, gentilmente se doaram também para nos ensinar. Eu tenho uma gratidão enorme com meus professores, daqui eu aprendi a cirurgia plástica e eu faço minha cirurgia plástica aqui no Brasil e também no Equador, porque não consigo largar minhas origens. Eu vou 2 vezes por ano, faço meus trabalhos lá, não só na parte estética, mas também na parte reconstrutiva, e isso me dá um grande prazer de tratar da saúde dos pacientes, me faz muito feliz. E nesses 30 anos, em média, quantas cirurgias? Olha, eu penso que já passaram umas 10.000 cirurgias. Uau! 10.000 cirurgias, das mais diversas que já tive. E você sabe, né? Eu gosto muito da parte de contorno corporal. E nariz, que é uma cirurgia desafiadora, porque você trabalha com uma anatomia muito delicada, você trabalha com função, você trabalha com... Ao melhorar a estética, você tem que melhorar a respiração do paciente, que às vezes está incomodado. E são estruturas muito delicadas na que a gente tem que trabalhar a parte não só intelectual, como da rinoplastia, mas também a arte de ir montando como se fosse um engenheiro a arquitetura do nariz e entender o que acontece com esse nariz, o que temos que fazer e, sobretudo, ver o que o paciente, se esse nariz será interessante para o rosto, para que dar harmonia, porque não adianta deixar um nariz muito pequeno, um rosto grande, ou deixar um nariz feminino em um homem, ou ao contrário, né? Então, eu acho que é importante, gosto muito, algo que leva ao extremo da arte. A ciência e a arte se confundem muito na cirurgia plástica, e isso, eu vibro com isso. É gostoso ouvi-lo, né, Gostoso. gente? Então, estamos indo, né, para os minutos finais, e agora aquela pergunta que todo mundo fica curioso: quanto é uma consulta com esse doutor? Em média, quanto custam essas cirurgias? Eu sei que você tem uma equipe de secretárias que todas falam muito melhor sobre isso, mas vamos deixar com que essas mulheres comecem ali a sonhar, a compreender e a saber quanto custa para hoje chegar à sua consulta, ao seu consultório, e também, em média, vamos pensar aí num contorno corporal, uma abdominoplastia. Como que está esses valores hoje? Bom, uma pergunta que eu não gosto muito de responder. Porém, eu acho que é importante explicar. Eu tenho uma equipe, agora a Aline, que é uma manager fantástica que temos na clínica, e uma enfermeira fantástica que trata, depois de mim, todos os meus pacientes, além dos meus assistentes, e ela vai precificando os valores de uma consulta. Precisamente não me parece caro uma hora de consulta na que a gente explica, examina, explica tudo, pode, inclusive através de um programa de inteligência artificial, fazer uma previsibilidade de resultado. Então, você consome um tempo muito grande, tem a pré-consulta, a consulta, fotografias e toda uma programação já futura. E a Aline, até ontem eu perguntei quanto estava se cobrando de uma consulta, interessante isso daí, acho que é em torno de R$700. Mas é importante ver o que significa uma consulta. A consulta não é precificar quanto que será a cirurgia. Algumas vezes o paciente pensa que é só para ver quanto que custa. Não, é tudo dentro da cabeça. A gente, quantas horas vai demorar, que tecnologias vamos usar, qual será a parte da equipe, que tipo de anestesia, tudo isso vai fazendo com que o preço seja mais, seja menos, etc. Mas, modernamente, quase todo mundo consegue fazer uma cirurgia. Às vezes é só se programar e vão conseguir fazer por um preço bom. Ele não vai fugir de responder isso, gente, não vai fugir. Vamos pensar hoje em separados, ou pelo menos 2 cirurgias que mais estão acontecendo. Qual a média de valor?
Bom, se você opera uma pessoa jovem, em la que às vezes só a lipoescultura você será o suficiente, falamos assim, é difícil, porque quando se fala de lipoescultura, às vezes tem braços, tem tórax anterior, tem tórax posterior, tem cintura, tem bumbum, tem coxas, tem joelhos, tem panturrilha. Ou seja, eu acho que, falemos assim, o mínimo que talvez a gente possa fazer em torno de uns 30, falando assim, por regiões, né? Muito, Uhum. mas quando se quer fazer uma lipoescultura bem maior, Um desde que mínimo esteja indicado, os preços vão aumentando. 200, 300 ou menos. Sim, vai 100, 200 e aí vai indo. Algumas vezes, inclusive, temos que parcelar, digamos, administrar o que será primeiro, o que está incomodando primeiro, porque não dá para fazer tudo às vezes. Então, às vezes, o paciente vai dizendo, vai se programando, tal data vamos fazer isso, a outra tal, né, pela segurança do paciente. E E a olha, gente vai indo. E tem pacientes que precisam operar tudo, né? Então, cada vez que, por exemplo, melhorou a mama, já viu que agora a barriga precisa e vai fazer. Então, aí vamos com tecnologias, com abdômen. E mais, a exigência do paciente também vai sendo cada vez maior. Mas eu acho que todo mundo está conseguindo fazer sua cirurgia plástica. que assim seja, Não né? é? Viram o quão importante é ir até a consulta, porque sobre tudo isso se conversa, você fica sabendo exatamente, é o teu momento com o médico de perguntar, de entender, né? Cada uma de nós é única e precisamos ser tratadas dessa forma, ou seja, é importantíssimo, não é só ir lá para saber o valor do que você vai saber, saber realmente, através de um profissional responsável, o que e como você irá fazer, né? Isso é importante na consulta. Às vezes, o paciente vai queixando, por exemplo, de nariz grande. E a gente vê que não é o nariz que está grande. Às vezes é o queixo que está pequeno, que está em desarmonia. Então, algumas cirurgias que a gente que indica, o paciente vai decidir se vai operar ou não. Mas, normalmente, a gente tem que ir atrás de que é o melhor para o paciente. Não, às vezes, não o que o paciente quer, mas o que será o melhor. E aí vai uma série que passa pela cabeça da paciente, diz, poxa, vim fazer só nariz e o doutor me diz que tem que fazer isso. Por isso que o paciente tem que decidir. O cirurgião não é que vai dizer, olha, você tem que operar. Na cirurgia plástica, as decisões são tomadas pelos pacientes. A não ser, claro, que seja um câncer, que dizem, você tem que operar comigo ou com alguém, mas você precisa de tratamento. Mas a parte estética em si, que, aliás, a cirurgia plástica é indivisível. Agora, mesmo procedimentos que são restauradores, reconstrutivos, o paciente também quer uma coisa bonita como resultado. Então, é indivisível, falemos assim, a cirurgia plástica. Tudo vai a deixar o melhor possível. Falando em melhor possível, eu quero que você deixe uma mensagem, olhando direto ali para as pessoas que vão estar te ouvindo. O que o Dr. Fausto, enquanto cirurgião, se ele puder deixar uma mensagem para que essas pessoas que têm um sonho, que querem fazer uma cirurgia, o que você diz? Falando nos mais jovens, eu acho que tem que se falar muito, eu gosto muito nos mais jovens que a consulta seja com os pais, né, que são os responsáveis, porque algumas vezes são os pais que dizem, você vai ter que operar isso e tal. Então, eu acho que a gente tem que conhecer a quem, tem que conhecer ao cirurgião que vai operar, tem que conhecer como é que o histórico desse cirurgião. Sabem que tem que ter segurança através de meios, por exemplo, sites aí, você vê, precisamente não é o Instagram, né? Não são as redes sociais que vão dizer o cirurgião em si. A melhor é a indicação boca a boca, porém é importante que conheça, antes de tomar decisões, se conheça muito bem. Ficou inseguro por uma consulta, volte a uma nova consulta, faça outras consultas. Eu acho que o bem-estar vai estar aí. Não atropelem faces,
coloquem na cabeça que realmente o que é possível, não entre aquela moda de querer um nariz igualzinho a fulana de tal, porque ela tá bonita, ou levar fotos dizendo que eu quero que se reproduza isso. Eu acho que a consulta é tão importante. Às vezes eu falo assim, antes minha vida era estar dentro do centro cirúrgico. Agora a consulta me encanta, eu me encanto conhecendo as pessoas e cada paciente é um mundo ao qual respeito, entendo e só opero quando realmente sinto segurança de que estou operando o paciente certo. Erros existem, mas o principal erro para mim é errar ao operar uma paciente que não está preparada e você ter surpresa no pós-operatório. Eu acho que isso é importantíssimo em termos de uma frustração, né? Por exemplo, o paciente ficou tão bem, mas ela tem dismorfia, por exemplo, ou alguns transtornos mentais que podem até piorar. Então, examinar muito bem e saber que esse é o momento, ou se não posterga, se planeja bem. Uma das coisas também, preparem-se financeiramente, porque uma vez você está muito bem, mas o estresse que leva você não estar preparada financeiramente e ter feito isso realmente causa muitos transtornos dentro da organização financeira, até da família, né? Então, isso é muito importante. Entenderam por que eu convidei? Ele é muito responsável, meu amigo. Obrigada. Obrigado Foi a um você. prazer Obrigado. te receber aqui. Sucesso a você. Para você que quer encontrar com o Dr. Fausto, nós vamos deixar aqui na descrição onde encontrá-lo, qual o Instagram, qual o endereço aqui em Brasília. Você que é de fora de Brasília, venha, porque vale a pena. Esse gentleman é exatamente essa pessoa que vocês conheceram aqui. E para você que gostou do consultório aberto, encaminha essa mensagem, esse episódio inteiro, ou se você está vendo no Instagram, um pouco das informações que nós temos para outra pessoa que precisa ouvir isso. E se você é profissional de saúde, um médico e também quer se sentar nessa cadeira, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer poder te ouvir. Muito obrigada, meu amigo. Estou às ordens aí e parabéns pelo seu programa. Obrigada.